Olá, Vascaíno, tudo bem? Bem-vindo ao canal Gigante Vascaíno. Eu sou o André Luiz e hoje vamos conversar sobre as últimas notícias do nosso Vasco. Na verdade, em especial hoje, vamos falar sobre essa questão da SAF, né? Se o Vasco pode ou não pode vender as ações da Vasco SAF para um novo investidor. Tem muita gente aí falando que o Vasco não pode vender porque juridicamente vai ser impossível do Vasco conseguir realizar essa venda. Será que é isso mesmo? Vamos conversar sobre isso nesse vídeo, mas antes, deixa eu pedir para que você deixe seu like no vídeo. O like ele é muito importante para a gente, porque o YouTube ele só considera mostrar o vídeo para as outras pessoas se ele entender que o vídeo é relevante. E para o vídeo ser relevante, o YouTube é um algoritmo, né? Ele vê pelo número de likes. Só depois que atinge um certo número de likes, que só ele sabe que quantidade é essa, ele começa a entender que é relevante e aí ele começa a mostrar o vídeo para as vascaínos. Então, se você puder deixar logo o seu like, isso ajuda muito o andamento do vídeo aqui no canal. E também, se você ainda não é inscrito, que você se inscreva no nosso canal, né? E que você possa ativar o sininho de notificações, aquela opção todas. Pois assim, sempre que tiver vídeos novos por aqui, o próprio YouTube vai te avisar, olha, tem vídeo novo lá no canal do Gigante, ó, colocou um vídeo novo, vai lá assistir. Você vem, assiste e fica mais bem informado sobre o nosso Vascão, tá bom? Ah, e se você puder dar aquela moral pra gente pegar o link desse vídeo, copiar e colar nos seus grupos de WhatsApp, Facebook, Telegram, isso também ajuda e muito o nosso trabalho. E agora, sem mais enrolação, né, vamos falar sobre, fazer essa análise sobre a Vasco SAF. Bem, eu vou tentar ser o mais breve possível, para que o vídeo não fique muito grande, né? O pessoal fala que vídeo grande é chato, é um vídeo chato, mas antes de a gente falar sobre a Vasco SAF, eu tenho que fazer aqui uma correção, uma errata, né? No vídeo de ontem, a gente falando do pós-jogo do Vasco e Atlético Mineiro, quando fui fazer a análise do potente, do espetacular Emerson Rivaldo Rodrigues, eu troquei o nome do cara. Várias vezes chamei o cara de Emiliano Rodrigues, e o nome do cara é Emerson Rodrigues, né? Não é que eu não soubesse o nome do cara, eu sei que o nome dele é Emerson Rivaldo Rodrigues. Aliás, já tinha feito um vídeo antes da contratação, quando o Vasco anunciou o Emerson Rivaldo, eu já tinha falado sobre ele. O que aconteceu foi que antes da gente gravar o vídeo de ontem, eu estava vendo uma notícia que saiu no jornal argentino do Emiliano Dias falando do Vasco, né? E aí eu estava com aquilo foi antes, momentos antes, eu estava lendo a notícia e aí parei para começar a gravar o vídeo. E estava com a notícia na cabeça, analisando se valia a pena a gente falar sobre ela, em cima do que o Emiliano falou e tudo. E aí eu estava com isso na minha cabeça e em vez de falar Emerson Rodrigues, eu falei Emiliano Rodrigues várias vezes. O nome do Emiliano vinha na minha cabeça e eu acabei falando no lugar de Emerson. Mas tá aí a correção, foi só um ato falho, tá bom? Bem, falando do vídeo de hoje, né? Vamos então fazer essa análise da SAF, porque fazendo um resumo rápido para o vídeo não ficar muito grande, né? O pessoal reclama do vídeo muito grande, mas tentar ser o mais sucinto possível, né? Um resumo aí rápido. A ideia é que o Vasco, agora, né, na semana passada, ele entrou na justiça pedindo a suspensão daquele processo. Lembra que o Pedrinho entrou na justiça, o Vasco entrou na justiça e ganhou a liminar para ficar no comando da SAF, afastando as 17 partes e tal, do controle. Então, esse processo está suspenso por 90 dias. Foi uma decisão, um acordo entre o Vasco e a ACAP. Os dois entraram juntos na Justiça do Rio de Janeiro e pediram a suspensão do processo por 90 dias. Então, o processo está parado na Justiça durante os próximos 3 meses. Porém, a liminar continua valendo, né? E nesse acordo, a ACAP, que é a nova controladora das 77 partes, tenta buscar, junto ao Vasco Associativo, um acordo para a saída das 77 partes do futebol do Vasco. Bem, como é que isso vai acontecer? Para a gente primeiro entender, a ACAP é uma controladora de fato das 17 partes, mas não é uma controladora de direito das 17 partes. Como assim? Uma controladora de fato, mas não de direito. Como é que funciona isso? Só para a gente poder ter uma ideia, né, do que a gente está falando. Vamos pegar o exemplo da Vasco SAF. A Vasco SAF é uma empresa, onde ela tem como sócio o Vasco Associativo, essa empresa tem de associados o Vasco Associativo e as 77 Partners. As 77 Partners tem 70% das ações e o Vasco Associativo tinha 30% das ações. Ora, o controlador da empresa
Vasco SAF era a 77 Partners e ela era uma controladora de direito e de fato. De direito por quê? Porque ela estava no contrato social, legalmente ela era sócia majoritária e é de fato porque ela realmente passou na prática a controlar a Vasco SAF. Então a 77 Partners era a controladora da Vasco SAF de fato e de direito. No caso da ECAP, a ECAP não é controladora de direito da 77 Partners. Ela não faz parte do contrato lá, vamos chamar de contrato social, o contrato social da 77 Partners. Ela não faz parte do estatuto, da fundação da empresa. Ela, em momento nenhum, ela aparece. Juridicamente, a ECAP não é ninguém. A ECAP, na verdade, é um credor da 77 Partners. A 77 Partners deve muito dinheiro à ECAP. A ECAP é o maior credor da 77 Partners. Com isso, quando a ECAP percebeu que não ia receber, ela interviu na 77 Partners, dizendo o seguinte: olha só, se vocês não querem que eu processe vocês e leve vocês até a prisão, vocês me devem dinheiro e vocês estão provando que vocês são ligados à fraude, me dá o controle da empresa, porque eu vou tentar recuperar o máximo de dinheiro que eu emprestei a vocês. E aí o Steven Pascos e o Josh Wanda entregaram a 77 Partners para a ECAP. Então tá, você vem aqui e controla a empresa. Então a ECAP faz hoje a gestão da 77 Partners. Ela afasta o Steven Pasco e o Josh Wander, elas afasta esses caras e assume a gestão das 77 Partners. Porém, ela não é uma gestora de direito, ela não tem um contrato assinado, né? Ela, na verdade, ela apenas foi entrando. A empresa está lá, o nome do Josh Van e do Steven Pasco. Eles estão afastados da prática, do dia a dia da empresa. Eles não colocam, não dão opinião, não dão piroca, mas continuam recebendo o salário deles. Eles são os donos da empresa. Né? O dono da empresa ainda é o Josh Wander e o Steven Pasco. Eles participam do que está sendo feito, eles não tomam decisão, mas eles participam, porque alguns documentos eles têm que assinar, e são eles que assinam, eles não fazem parte mais das decisões do executivo da empresa. Os executivos da empresa hoje são todos da ECAP. A ECAP contrata uma outra empresa para fazer a gestão de risco, né? E nessa gestão de risco, essa outra empresa contratada pela ECAP, decide que tem que acabar com toda a parte esportiva do grupo 77 Partners. Então, a ECAP acaba decidindo, por orientação dessa consultoria contratada, tirar da 77 Partners da participação de todos os clubes de futebol dela envolvido. Então, ela já estava mal já na Bélgica, e ela termina a participação dela na Austrália, no Melbourne, e parece que ainda há um estudo para que a 77 Partners fique com o Hertha Berlim e o Genoa somente. Tem todo o dinheiro emprestado ao Everton, que eles estão tentando fazer como se fosse um empréstimo, que era um empréstimo ponte, não aconteceu, o Everton acabou sendo vendido para outra empresa. A 77 Partners está tentando recuperar esse dinheiro, né? Na verdade é a ECAP, porque todo o dinheiro que vai ser recuperado não vai mais para a 77 Partners, entra na 77 Partners e a ECAP, pelo acordo, ela tem o controle das contas da 77 Partners. E a ECAP está correndo porque a 77 Partners nos Estados Unidos está sendo processada por outra empresa. Tem outros processos, mas o principal é contra a Lideral. É um processo que corre na Vale de Nova York, está bem adiantado, e a qualquer momento vai ter as contas bloqueadas. Então a ECAP corre para fazer dinheiro o mais rápido possível. Então agora mesmo ela mandou todos os funcionários da Liga de Basquete inglesa embora, que a 77 Partners era a dona, já colocou a Liga à venda, não sabia se vai ter campeonato na próxima temporada lá, porque não tem como a Liga de Basquete fazer a gestão, porque eles não têm interesse nenhum, está abandonado o processo. Então tem muitos problemas envolvendo a 77 Partners no mundo todo, e principalmente na área esportiva, né? A ECAP está tentando recuperar dinheiro. E a ECAP entrou em contato com o Vasco, falando: olha só, eu não tenho interesse em gastar dinheiro, mas eu tenho interesse em recuperar dinheiro. Quando você fica com essa ação aí na justiça, eu tenho que contratar advogado. Isso traz uma despesa danada. Além do que, a ECAP está com medo de perder a ação na justiça brasileira, e que é o que deve acontecer. Os advogados da ECAP deram esse parecer: olha, os caras estão muito bem embasados, nós tivemos acesso ao processo, e o Vasco está muito bem embasado, e vai perder as ações. E aí eles saírem sem nada.
Entre sair sem nada e sair com alguma coisa do investimento feito, eles querem tentar recuperar o investimento feito. Se puder ainda vir com lucrozinho, tá ótimo. Então, a nível de reais, para falar em reais, mas a negociação vai ser feita em dólar, mas a nível de reais foram colocados 310 milhões de reais, né? Claro que o dólar vem aumentando ao longo desse período, então o valor dá um pouco mais esse valor, porque a conversão vai ser feita em cima do que a C7 Partners colocou em dólar. O Vasco discute porque a C7 Partners coloca o valor, mas retira através de um empréstimo 25 milhões. Então tem uma discussão aí, uma briga, eles dizem que devolveram, o Vasco não consegue enxergar isso nas contas, mas isso é uma coisa que está sendo acordada, é isso que vai ser discutido, né? Além de qual valor vai ser vendido a Vasco SAF agora. Bem, e é aí que a gente vai entrar na conversa, né? Feito o resumo do que está acontecendo, e aí, o Vasco pode ou não pode ser vendido? Bem, para o Vasco ser vendido agora, existem dois caminhos. O primeiro caminho é de se conseguir, né, um novo investidor. Esse investidor compraria as ações da C7 Partners, os 31%, só que em vez de vai pagar a C7 Partners, mas quem vai tomar o dinheiro é a EQEP vai ficar com o dinheiro, porque a EQEP não pode ela fazer o negócio de venda, quem tem que vender é a C7 Partners. A EQEP está tomando conta do processo, mas juridicamente quem vai vender é a C7 Partners. Então o novo investidor compraria a parte da C7 Partners e faria os aportes na Vasco da Gama SAF, todos os aportes que ficaram faltando da C7 Partners, ou seja, é um pouco mais do que eu vou falar, porque eu vou falar em reais e tem sempre uma conversão para dólar, mas em falando em reais, ele teria que pagar os 400 milhões que ficaram devendo. Lembrando que a C7 Partners tinha que fazer um aporte em setembro esse ano e mais um outro em setembro do ano que vem, até setembro do ano que vem. Então, esse novo investidor cumpriria esses dois aportes, não mais parcelado, mas sim de uma vez. Ele faria tudo à vista. Poderia pagar parceladamente os 30% da C7 Partners, caso a EQEP concorde. E é isso que está nessa roda de discussão. Esse processo, para ser feito, ele é fácil, é simples e rápido. Pode acontecer. Dessa forma, o Vasco pode ser vendido. Porém, essa forma ela é ruim. Por que ela é ruim? Porque esse novo investidor entraria no mesmo contrato que tem com a C7 Partners. O contrato só ia apenas ser substituído. Em vez de C7 Partners, o novo investidor. E é um contrato que o Pedrinho mesmo avalia como um contrato ruim, um contrato que você não pode falar, um contrato que é muito fechado, é um contrato que não prioriza o Vasco vencedor. Então, isso tudo, o Pedrinho mesmo diz que é um contrato mal feito. O grupo do Pedrinho não tem interesse em manter esse contrato. Ainda tem um outro problema. Mantendo esse contrato, o Vasco está sendo vendido pelo valuation, que valuation é quando você avalia quanto vale aquela empresa. O valuation é quanto vale a empresa. E esse valuation de 700 milhões, ou seja, de 1 bilhão, né, porque 70% vai dar 700 milhões de reais, que é o valor da C7 Partners. E o Vasco ficou com 300 milhões de reais em ações. Então o Vasco da Gama foi avaliado, o valuation do Vasco foi feito de 1 bilhão, e o Vasco vendeu 70% dessas ações, 700 milhões. Então, o novo investidor entrando, ele está comprando o Vasco com o valuation lá de 2022. Tudo isso é muito complicado. Você vai vender a empresa hoje, que se você sabe que ela vale mais, pelo valor menor, só pela facilidade e rapidez da venda? Bem, esse é um problema. Outro problema que está sendo levantado nessa mesma hipótese, nós estamos analisando a hipótese de um novo investidor comprar as ações da C7 Partners e fazer o aporte à vista do saldo devedor, participando do contrato que já existia, né, apenas substituindo a C7 Partners no contrato. Essa é a hipótese que nós estamos analisando agora. Outra coisa complicada que o contrato ainda não prevê, e deveria ter previsto, é que entrando um novo investidor, ora, a origem das ações da Vasco SAF é do associativo. A nova empresa, a C7 Partners vendendo as ações dela e colocando um novo investidor, esse novo investidor tem que passar pelo Conselho Deliberativo do Vasco, é a lógica. Mas não se sabe, pelo menos nós aqui não sabemos, o Pedrinho deve saber já, o grupo do Pedrinho deve saber. Nós não sabemos se isso está em contrato. Ninguém sabe disso. A oposição do Vasco está discutindo isso. Olha só, isso está no contrato? Como é que está essa história? Então você vai botar um novo investidor que não vai passar pelo Conselho Deliberativo do Vasco, se vai aprovar ou não?
né? E isso é um complicador, né? Vocês lembram no processo da venda da Vasco SAF que a C7 Partes teve que ser aprovada, a venda no Conselho Deliberativo. Tem que passar pelo Conselho, porque é o órgão maior do clube, o legislador do clube. E esse novo investidor vai passar ou não vai passar? Então, essa é uma dúvida que existe. Provavelmente vai ser direto. Se for nesse esquema, ele vai passar direto e não vai ter necessidade de aprovação do Conselho Deliberativo. Mas isso aí é ainda uma parte sombria da discussão. Ainda tem que se esclarecer isso, né? Tem que iluminar mais isso, para que a gente possa entender como é que vai ser esse caminho com o Conselho Deliberativo. A princípio, a C7 Partes vende a ação dela para que ela quiser. Mas aí o Vasco vai ser entubado num parceiro. Essa é uma situação complicada. Tem que ver o que o contrato prevê nessa história, né? Geralmente contratos assim prevêem que o novo parceiro só faça os aportes depois de ser aprovado pelo Conselho Deliberativo, né? O Vasco é um parceiro importante. O Vasco não é só um sócio minoritário. O Vasco é o dono original da Vasco SAF. Então tem essa discussão aí no contrato. A segunda possibilidade da venda do Vasco é você indenizar a C7 Partes, eles saem e você faz um novo contrato. Ora, o Vasco não tem grana para pagar os 310 milhões da C7 Partes, nem para assumir uma dívida com a C7 Partes. O que aí pode fazer? Aí faz o caminho reverso, né? A ECAP aguarda o Conselho Deliberativo do Vasco aceitar um novo investidor. Esse novo investidor, ele acerta as condições de pagamento das ações da C7 Partes com o Vasco Associativo na forma de um empréstimo ponte. Ele vai fazer um empréstimo ponte para o Vasco. O Vasco, com esse empréstimo, compra as ações da ECAP, né? Ou vamos dizer que o Vasco vai falar para a ECAP o seguinte: olha só, eu vou comprar as ações de vocês. Todo mundo sabe que é o investidor que está comprando. Então, e está comprando as ações da C7, não da ECAP. Aí o Vasco vai falar: olha só, eu vou comprar as ações da C7 Partes, mas eu vou pagar esses 310 milhões em 3 parcelas. Uma de 110 milhões à vista, e ano que vem mais 100 milhões e no outro ano mais 100 milhões. Pode ser? Pode ser, legal. Quem está pagando isso é o investidor, mas ele não pode aparecer nesse contrato. Então é o Vasco que vai comprar. E aí o Vasco faz o seguinte, então: assina um contrato com a C7 Partes através da ECAP, a ECAP gerenciando isso. O investidor empréstimo 110 milhões ao Vasco, com o empréstimo ponte. O Vasco pega esses 110 milhões e dá entrada nesse novo contrato de compra das ações da C7 Partes. Feito isso, a C7 Partes transfere os 31% para o Vasco. Né? Claro que é amarrado com a liquidação dos pagamentos, mas já transfere 31% para o Vasco. E aí o Vasco passa a ser novamente o dono de 100% das ações. Ora, o Vasco sendo o dono de 100% das ações, aquele contrato que ele tem com a C7 Partes acabou, morreu. O Vasco está divorciado da C7 Partes, porém com uma parcela para pagar daqui a 2 anos. Ora, o Vasco vai pegar o contrato e vai fazer um novo contrato com esse novo investidor. Ele vai falar: olha só, eu não quero 1 bilhão mais, a minha empresa não vale mais 1 bilhão. A empresa agora vale, como eu já falei aqui, eu vou usar o mesmo exemplo que eu usei no outro vídeo, vale agora 2 bilhões. Né? Nós já estamos livres da C7 Partes, você já se desvinculou totalmente da C7 Partes. E aí você pega 2 bilhões, a essa altura, quando o investidor botar os 110 milhões de empréstimo ponte, o Conselho Deliberativo já aprovou esse investidor. E isso tudo vai andar com acompanhamento da ECAP. A ECAP vai estar sabendo que tem um novo investidor que está entrando, as conversas já foram feitas, já acertaram a quantidade das parcelas, só que esse novo investidor não pode comprar direto, porque se ele comprar direto, ele vai entrar no contrato antigo. Então a segunda possibilidade, que é o que o Pedrinho, que eles estão querendo costurar, é exatamente essa. Então vamos dizer, ele não vai ser avaliado em 2 bilhões, mas vamos dizer que dobre o valor. O valor dobrou para 2 bilhões. Ó, nós queremos 2 bilhões. 70% de 2 bilhões agora é 1 bilhão e 400. Né? Agora você vai ter que dar 1 bilhão e 400 por 700 milhões. Você já deu, vamos botar em arredondar, 300 para a C7 Partes. Tu deu 100 agora e vai dar mais 2 parcelas de 100. Então 300 desse 1 bilhão e 400 já está reservado. Então você tem que botar na Vasco da Gama SAF agora mais 1 bilhão e 100. E aí o cara fala: ok, eu vou fazer isso, tá ótimo, 2 bilhões, tá bom, eu vou pegar 70%, vou pagar 1 bilhão e 400, já dei 300, já está reservado, eu sei que eu tenho que pagar, já paguei 100, vou pagar mais 2 de 100, e o empréstimo ponte se reverte em ações da empresa,
ok, o Vasco da Gama paga, o associativo paga esse empréstimo, entregando ações de 100, na quantidade, né, na referência de 100 milhões que o cara colocou, e aí o cara entra no contrato, o Vasco faz um novo contrato com esse novo investidor, com um novo valuation. Essa é a outra possibilidade. Mas quando o pessoal está falando aí nos vídeos, aí, os outros YouTubers, dizendo que não pode vender, não é assim, não é assim, não é fácil. Como eu disse antes, tem que passar pelo Conselho Deliberativo. Então o Vasco arrumou lá uma outra empresa, e essa empresa a empresa XYZ, é o novo investidor do Vasco, né? E esse XYZ, ele topou o valuation de 2 bilhões, e aí ele vai fazer o quê? Ele vai fazer toda essa transação. Mas antes de começar a transação, ele tem que ser aprovado no deliberativo. Porém, antes dele ser aprovado no deliberativo, tem que fazer due diligence, né? Para saber a idoneidade da empresa, aquele negócio que foi feito com essas 7 partes, mais ou menos, que a KPMG pisou na bola, não viu na due diligence como estava mal a 7 partes, deveria ter visto, e a desculpa é que também passou pela Alemanha, uma coisa não tem nada a ver com a outra, mas essa é a desculpa do Salgado, do Osório e do Estrada e etc e tal. Então vai ter que fazer um novo investidor, uma due diligence, essa due diligence vai ter que ser apresentada ao Conselho Deliberativo, e aí o Conselho Deliberativo tem que aprovar. Isso, claro que tudo pode ser feito de uma forma rápida, mas não vai ser em 90 dias. Esses 90 dias servem para alinhar qual vai ser o modelo de negócio. Percebeu? Qual vai ser o modelo? O cara vai entrar no contrato antigo que o Vasco não quer, que era mais fácil, ou vai fazer um novo contrato, que é o que o Vasco quer, mas é um modelo mais complicado. O parceiro também tem que entender que vai fazer um empréstimo ponte para poder tirar essa 7 partes e liquidar aquele contrato. Então, é uma coisa meio confusa, mas dá para fazer, não é difícil de fazer. Dá para fazer, mas você tem que ter todo um trâmite que vai correr. E isso vai demorar um tempo, né? O Pedrinho já disse que está forrado até o final do ano e não tem problema de pagamento de salários em dias, etc e tal. Então a ideia é virar o ano com o novo investidor. Mas aí você tem 6 meses para correr esse processo. Os primeiros 3 meses é para discutir essa questão da ECAP. Espera-se que se resolva logo o imbróglio, que se tenha um investidor e já comece o processo de due diligence. Mas eu acabei cometendo um engano aqui. Antes da due diligence, vai ter que fazer um novo valuation. Porque não é assim, vale 2 bilhões. Não é assim. Tem que fazer um levantamento, porque a Vasco SAF, né, através das 7 partes, também se endividou. Né? A Vasco da Gama SAF pegou vários empréstimos em vários bancos para colocar o dinheiro, a gente não sabe muito bem para onde foi esse dinheiro. O grupo do Pedrinho ainda não declarou isso, para onde está esse dinheiro. Mas a Vasco da Gama SAF pegou, você sabe que pegou empréstimos em bancos, né, aqui no Brasil, e colocou o dinheiro. Não sabe se o dinheiro foi lá para fora, se colocou o dinheiro na Vasco da Gama SAF e o dinheiro foi queimado em salário, nesses contratos malucos que foram feitos. Não se sabe bem o que aconteceu, mas se sabe que a Vasco da Gama SAF tem dívidas. E que devem ser honradas. Essas dívidas, elas entram de forma negativa no valuation. Então, se eu tenho de ativos 2 bilhões, eu tenho 2 bilhões de ativo menos tanto de dívida. Essa é que é formar no valuation, basicamente. Então, tem que ser feito primeiro um novo valuation, para saber quanto vale a Vasco da Gama SAF hoje, em 2024, e aí sim, com esse valor, partir para o investidor e falar, olha, o meu valuation vale isso. Eu quero 70, mas vale 2 bilhões no valuation de vocês? Tá aqui, ó, estou provando que entre ativos e dívidas, o líquido do meu valuation é 2 bilhões. Então tá, 2 bilhões, tá, mas eu não vou querer 70%, vou querer só 60%. Ok, mas tem que ter feito dessa forma, tem que tirar 7 partes do contrato antigo e tal. E aí começa a conversa. Então tudo vai se começar pelo valuation. Tem valuation, acha o investidor aceita essa ideia, então, desse plano, você pega o investidor, aceita o plano, faz uma due diligence, Conselho Deliberativo aprova, coloca seu plano em prática. Ele faz o valor do depósito do empréstimo ponte, faz um contrato primeiro só para o empréstimo ponte, o Vasco pega esse valor do empréstimo ponte, passa para a 7 partes, que é a ECAP, recuperando, a ECAP vai assinar um contrato em nome da 7 partes, vai fazer a 7 partes assinar um contrato com esse novo investidor, a ECAP tem contratos com a 7 partes para poder retomar o dinheiro,
tem essa transferência, senão o Josh Vander e o Steven Paxton vão fugir com o dinheiro. Pô, claro, não é fácil. Vai ser problema deles lá, né? O nosso problema é se livrar deles. E aí o Vasco começa a andar. É assim que vai ser feito. Então não vai ser feito em 90 dias, vai vir um novo investidor. O Vasco tem alguns investidores que já conversam, a ECAP está trazendo também alguns investidores para conversar. Parece que tem 2 grupos estrangeiros que a ECAP trouxe, né? Está se especulando agora que um desses grupos é o Chelsea, o grupo do Chelsea. Pode ser, eu não tenho essa confirmação dessa notícia, estou vendo por aí o pessoal falando, eu não tenho, o que eu sei é da ideia do grupo do Fundo Árabe, que veio aqui, quando o Paz aprovou, apresentou, esses caras sim estão envolvidos, estão em contato sempre, eu sei que o Pedrinho conversa com esse pessoal, tem um grupo nacional também, um grupo de investidores brasileiros que teriam interesse, né, e o Pedrinho também vem conversando, enfim. Tem muitas conversas aí, conversas até adiantadas, mas vai se precisar primeiro de um valuation. Essas conversas hoje do Pedrinho com esses novos investidores, exatamente para apresentar o modelo de negócio. Olha só, vai ser assim, ó, você vai fazer um empréstimo ponte, não sei de que valor ainda, e aí eu vou te avisar qual vai ser o valor, eu estou negociando com a ECAP para discutir isso, e aí você ou vai pagar os 31% direto, ou você vai pagar em parcelas, e isso provavelmente é em parcelas. Então é isso que está sendo conversado com os investidores hoje, apresentando o caminho de como vai ser feito. Mas o caminho ele é um pouquinho mais demorado, não é tão simples assim não, tá bom? Para encerrar, pedir para que você não deixe de deixar o seu like aqui no vídeo, né? Não esquece de dar o like no vídeo, isso ajuda muito a gente. Aproveite e se inscreve no nosso canal se você ainda não é inscrito, ativa o sininho de notificações, a opção todas, e dá aquela moral para a gente. Copia o link desse vídeo e cola lá nos seus grupos de WhatsApp, Facebook, Telegram, para que mais pessoas venham e conheçam o canal, tá bom? E comenta aí o que você achou dessa situação das 7 partes, se você conseguiu compreender como vai ser essa nova venda do Vasco, que vai ser vendido, né? Olha, gente, fiquem com Deus, até o próximo vídeo, até amanhã. Tchau.